Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se você gostar do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Vai ser um prazer enorme ter você aqui comigo presente nesse canal, tá? E muito obrigado a todos aí pela participação, tá? Espero que todos divulguem esse canal aqui, esses vídeos para o máximo de pessoas possíveis, certo? Bom, hoje eu quero tratar de um assunto interessante aqui. Eu quero falar mais uma vez sobre o Cruzeiro do Sul, essa constelação que é vista aqui no hemisfério sul, na parte sul, né? Vou usar o termo hemisfério para o entendimento ficar fácil. Então é uma constelação muito utilizada por navegadores, né? Pessoas utilizam essa constelação para se guiar, né? Para saber se ela está chegando próxima ao sul ou não. Então é uma constelação que eu, aqui da minha casa, consigo ver todo dia. Tá entendendo? Do meu telhado lá da laje, consigo ver todo dia essa constelação. E quando eu me desloco também pro litoral e para outras partes, tá, da cidade. E como eu falo, galera, é uma constelação bastante interessante, tá? E a gente vai falar dessa constelação. E a gente vai falar um pouco sobre o modelo do globo, o modelo de terra plana. E a gente vai falar um pouco sobre o método de detecção de distância das estrelas, né? Essas distâncias, distâncias astronômicas que eles dizem, anos-luz, etc e tal. A gente vai falar um pouco sobre o método Parallax, que é o método utilizado para se detectar tal tipo de coisa, certo? Pois bem, então vamos lá, galera, vamos por partes, que o assunto aqui hoje vai ser interessante, certo? Bom, então, galera, o principal objetivo do vídeo aqui hoje é mostrar para vocês que o método Parallax, que é utilizado para se detectar a distância das estrelas, é um método hipotético e é um método não confiável, porque ele é um método teórico, baseado em cálculos que são teóricos, e a gente vai entender no vídeo de hoje, certo? Pois bem, mas antes a gente vai falar um pouco do Cruzeiro do Sul, certo? Pois bem, e algumas inconsistências com a observação do céu. E claro, o conteúdo aqui está em cima do modelo do globo, mas a gente vai tentar trabalhar a discussão nos dois modelos, tá? Eu gosto sempre de ser honesto nessa discussão e apresentar os dois lados, certo? Pra gente chegar a uma conclusão. Então, o Cruzeiro do Sul, ele é a menor de todas as 88 constelações. E antigamente o Cruzeiro do Sul fazia parte da constelação do Centauro, que hoje o envolve. No século XVI, porém, com o maior fluxo de europeu ao hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul foi separado da Centauro, né, dessa constelação, passando a ser considerada uma constelação própria, devido à disposição característica e brilho intenso de suas mais brilhantes estrelas, certo? Que é essa cruz aí que a gente vê, tá entendendo? Aqui tá a imagem, né? É aqui uma representação, né, que eles estão utilizando aqui para falar um pouco sobre a posição do Cruzeiro do Sul, tá entendendo? Então aqui fala que as estrelas de uma constelação podem estar muito distantes umas das outras, porém todas estão em uma mesma direção, vistas do sistema solar. Então essa é a perspectiva que a gente tem daqui, certo? Então o Cruzeiro do Sul encontra-se bem próximo do Polo Sul Celeste, o que faz com que ele só seja visto do hemisfério sul, né, da parte sul da Terra, ou de regiões do hemisfério norte, bem próximas do Equador. Ou seja, regiões mais próximas do Equador, você consegue ver o Cruzeiro do Sul, tá entendendo? Mas isso não foi sempre assim. A Terra, além de seus movimentos mais conhecidos como translação e rotação, realiza vários outros movimentos menos notáveis, entre eles o de precessão. Preste atenção nesse movimento, que ele é bastante importante para tentar explicar essa questão aqui. Então, devido a esse movimento de precessão, galera, os dois pontos no céu para os quais o eixo de rotação da Terra aponta, ou seja, o que seriam os polos celestes, no caso, o polo sul e norte celeste, eles não são relativamente fixos, tá entendendo? Em relação às estrelas, tá entendendo? Por isso a variação de posição demora milhares de anos para acontecer, segundo a explicação conforme o modelo heliocêntrico, certo? Então esse movimento de precessão, né, que é conhecido como precessão dos equinócios, ele é um movimento cíclico da Terra. E ele acontece a cada 25.800 anos ou a cada 26 mil anos, tá entendendo? Mas, no meu ponto de vista, esse movimento da Terra é um movimento hipotético, assim como as demais movimentações, tá entendendo? A gente ainda vai entender isso nesse vídeo aí.
Então, galera, o que acontece? Esse movimento de precessão faz com que a Terra ela sofra uma alteração no eixo dela, no eixo de rotação, e o eixo de rotação ele não é fixo à eclíptica, tá entendendo? Portanto, ela tem esse movimento de precessão, né? Como se fosse um peão, né? Um peão, né? E ele tá ali fazendo aquele movimento ali sendo precessionado, tá entendendo? Algo do tipo. Então, o que acontece? O Polo Sul Celeste ele tem se aproximado gradativamente através dos séculos do Cruzeiro do Sul, fazendo com que cada vez mais essa constelação seja vista predominantemente do hemisfério sul, né? Diz aqui. Em 3000 a.C., né, no ano 3000 a.C., o Cruzeiro do Sul podia ser visto da região onde hoje se encontra Londres. No século I de nossa era, né, da Era Comum, pela última vez, o Cruzeiro do Sul pode ser visto de Jerusalém, né? Segundo o conteúdo aqui que eu vou tentar deixar na descrição, tá? E isso é bastante interessante, tá? E no meu ponto de vista, isso também tem uma explicação na Terra plana, mas talvez a gente fale sobre isso num próximo vídeo. E por que eu vou falar sobre isso num próximo vídeo e não nesse? Para não confundir o entendimento, tá entendendo? Para não confundir vocês. Nesse vídeo, o foco é só falar sobre o Cruzeiro do Sul, a inconsistência da observação, né? Da posição das estrelas, se elas são aparentes ou não. E o método paralaxe, para a gente ver na prática que o método paralaxe ele é um método teórico que não é confiável para se detectar essas distâncias já astronômicas. Por exemplo, a unidade de medida anos-luz. Para mim, ela é uma unidade de medida teórica. Tá entendendo? Por quê? Porque ela não tem aplicabilidade no mundo real, ela não tem aplicabilidade no mundo físico. Bom, então a gente tem essa representação aqui, ó, que vai ajudar a ilustrar o que eu acabei de ler para vocês nesse conteúdo. Então, o eixo maior do Cruzeiro do Sul aponta para o Polo Sul Celeste, né? O chamado Polo Sul Celeste, que fica bem próximo da estrela Sigma do Octante, né? Que é como se fosse uma espécie de estrela polaris, mas do hemisfério sul. Só que a Sigma Octante, ela é uma estrela que ela é mais apagada. Portanto, o Cruzeiro do Sul, por ser uma constelação mais brilhante, né, que tem estrelas que brilham mais, ela acaba sendo usada como referência, tá entendendo? Por quê? Porque ela faz parte do Polo Sul Celeste, vou chamar assim. Aí tá aqui uma imagem, né, do modelo do globo, a gente tem aqui a Terra vista em corte, a gente tem o eixo de rotação e a gente vê que ele não é relativamente fixo à direção do Polo Sul Celeste. Então essa imagem aqui ajuda a ilustrar bem isso, tá? É uma imagem aqui que tá bem didática, pro entendimento ficar bem didático mesmo. Então isso aqui explica o porquê que o Polo Sul Celeste, tá entendendo? Ou o Polo Norte Celeste não estaria relativamente fixo por causa desse movimento de precessão, tá entendendo? E uma coisa que eu sempre me questiono é o seguinte: se a Terra é um globo e ela está viajando, as distâncias que ela está viajando, porque eles dizem o seguinte, não é a velocidade que é astronômica, são as distâncias que são astronômicas. Portanto, a velocidade, mesmo que sendo muito grande, a gente acaba não sentindo por causa da inércia, né? É a explicação que eles dão no modelo do globo. Porém, se você for parar para pensar, eu sempre me questiono, se a Terra é um globo e tá girando a essas velocidades, mesmo que a velocidade não seja astronômica como eles dizem, né? E sim as distâncias. A pergunta que eu faço é o seguinte: se a Terra tá girando mesmo a essas distâncias, por que a gente sempre vê o Cruzeiro do Sul no céu? Por quê? Porque a Terra, a cada 3 meses, vai estar em pontos diferentes em relação ao Sol. Então, a nossa noite vai estar virada para um lado diferente do universo. Tá entendendo? Do cosmos. Então a gente deveria ver estrelas diferentes, mas a gente sempre vê as mesmas estrelas no céu, desculpa. Ou seja, o mapa celeste ele é sempre o mesmo, entra ano e sai ano. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então deveria haver um momento do ano onde o Cruzeiro do Sul ele não deveria ser visto, mas na prática, na realidade, não. Você consegue observar o Cruzeiro do Sul o ano inteiro. Mas eles dizem assim, né, o pessoal do Globo, não, mas o Cruzeiro do Sul é visto o ano inteiro, por quê? Porque ele faz parte do Polo Sul Celeste, tá entendendo? Porque é uma estrela referência, então ela tem sempre que estar visível, por quê? Porque a distância do Cruzeiro do Sul é maior do que a distância que a Terra percorre ao redor do Sol. Então, se você for pesquisar qual é a distância da constelação Cruzeiro do Sul, você vai ver aqui, ó, também conhecida como a Cruz, Alpha Crucis, é uma estrela tripla a 321 anos-luz da Terra. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: essa unidade de medida anos-luz, ela é real? Ela é baseada em quê?
A gente vai ver aqui que ela é baseada em cálculos e a gente vai ver que esses cálculos são aplicados em cima de conceitos teóricos. A ideia aqui do vídeo é a gente ver que esses conceitos do modelo globular, eles são conceitos que não há prática no mundo real. Tá entendendo? Eles não têm praticidade nenhuma. Eles são apenas conceitos que funcionam muito bem no papel, através de cálculos matemáticos que funcionam no papel. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então essa é a razão pelo fato da gente ver o Cruzeiro do Sul o ano inteiro, né, conforme a explicação do modelo heliocêntrico, por causa da distância. É bem maior do que a distância em torno... É bem maior do que a distância que a Terra leva para percorrer em torno do Sol. Por quê? Porque a Terra está percorrendo o Sol e o movimento de translação é cerca de 1 grau por dia. A mudança é de 1 grau por dia. Essa é a explicação que eles dão, tá entendendo? Bom, então, dito tudo isso e visto tudo isso, vamos falar um pouco agora do método paralaxe. Bom, a paralaxe é utilizada na astronomia para definir a diferença na posição aparente, preste atenção, de um objeto visto por observadores que se encontram em locais diferenciados. Então, a palavra paralaxe tem sua origem no idioma grego e significa alteração. Na astronomia, o termo corresponde à alteração da posição angular que ocorre entre dois pontos estacionários relativos quando vistos por um observador em movimento, certo? Por exemplo, você está andando de carro, você olha para fora, você olha pela janela, você tem a impressão que as coisas se movem um pouco mais rápido, né? As coisas que estão mais próximas e as coisas que estão mais distantes da sua visão, você percebe que vai se movendo um pouco mais devagar. Quando você está viajando de avião, quando você está numa altitude muito grande e você olha para baixo, você quase não percebe que o solo, o chão está se mexendo. Embora o avião, né, estando ali na sua altitude de cruzeiro, estando a vários quilômetros por hora, a cerca de 700 quilômetros por hora, uma aeronave, né, numa determinada altitude você olha para baixo, você quase não vê que o chão está se movendo. Mas quando a aeronave ela está perto de pousar, ela está mais próxima do solo, você vai perceber que o chão ele vai estar se movendo. Tá entendendo? Ou seja, isso é como se fosse um referencial. Aí é o que vai dizer aqui, ó, isto significa que ocorre uma aparente alteração em relação à posição de um objeto quando um observador varia o fundo de observação. E faz sentido isso aqui. Então, meus amigos, é o seguinte, até aí tá correto. Mas olha o que vai dizer aqui, ó. Uma utilização prática da paralaxe na astronomia é referente ao cálculo feito para medir a distância das estrelas, tendo como base, olha o que eles têm como base, tendo como base o movimento da Terra em sua órbita, que é chamada de paralaxe estrelar. Pergunta que eu faço é a seguinte, qual a prova que nós temos que a Terra orbita o Sol? Qual o experimento que eu posso fazer por mim mesmo e testar, aplicar aqui mesmo e mostrar para alguém na prática, e não só fazer a pessoa crer que a Terra se move e ela orbita o Sol? É uma pergunta que eu faço, é uma dúvida. Então, se o método é baseado num cálculo que tem como base a movimentação da Terra, no caso a translação, né? Ou seja, o que vai acontecer? Isso já nos mostra que o método ele é baseado num conceito teórico. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Já a paralaxe anual tem sua definição a partir da diferença de posição de uma estrela vista a partir do Sol e a partir da Terra. É importante para os cálculos que determinam distância em anos-luz. Então, calcula-se então o parsec, que corresponde à distância para a qual a paralaxe anual é de 1 segundo de arco, também chamado de arcsec. Cada parsec equivale a 3,6 anos-luz. É importante destacar que não é possível ver uma estrela a partir do Sol. Em função disso, a observação é feita a partir de dois pontos opostos da órbita do planeta Terra e o resultado obtido é dividido por 2. Então, como eu falei, meus amigos, é aplicado em cima de um conceito teórico. Por quê? Porque uma vez que não se tem provas cabais das movimentações que a Terra apresenta, então esse método aqui ele cai por terra. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Esse é o raciocínio principal que eu quero fazer com que vocês entendam, galera. Então tá, vamos lá. Em um dia de céu limpo, sem a presença de nuvens, podemos observar as estrelas com mais facilidade, isso é fato. Assim conseguimos enxergar a olho nu aquelas que apresentam pouco brilho. Quando olhamos para uma estrela em específico, ficamos imaginando qual é a distância que nos separa.
Pensamos também como é calculada a distância das estrelas fora do sistema solar, já que a estrela mais próxima da Terra está a 150 milhões de quilômetros. Mas como é possível medir essa distância? Em astronomia, um dos métodos para realizar essa medida é através da paralaxe. É o que eu estou falando, galera. A pergunta que eu faço é a seguinte: a pergunta que eu vou colocar aqui mais uma vez para a gente pensar. Se não há provas cabais que a Terra se move, será que esse método aqui ele é um método confiável para realmente se detectar as distâncias exatas das estrelas, que elas estão da Terra? Essa é a pergunta que a gente tem que pensar. Então vamos lá. Pelo fato de na astronomia os objetos de estudo serem quase sempre distantes, os astrônomos desenvolveram métodos capazes de obter informações sobre esses corpos apenas analisando a luz emitida por eles. Com a finalidade de medir a distância de uma estrela, eles utilizaram então a medida do ângulo de paralaxe. Para entendermos melhor a paralaxe, então façamos a seguinte experiência. Primeiramente, a experiência é a seguinte, ó. Primeiramente, levante o dedo indicador e estique o braço. Com o olho fechado, observe seu dedo e veja o fundo atrás dele. Sem movimentar o dedo, feche o olho que estava aberto e abra o outro. Perceba que seu dedo se deslocou em relação ao fundo. Primeiramente, é isso que eles explicam aqui, né? Aí tá, tudo bem. Aí eles vão dizer, a paralaxe estelar é realizada da mesma maneira, só que ao invés de utilizar um dedo, ela utiliza uma estrela. E ao invés de utilizar os olhos, ela se beneficia do movimento de rotação da Terra em torno do Sol. Assim, definimos a paralaxe como sendo a diferença na posição aparente de um objeto visto por dois observadores em pontos diferentes. Então essa é a explicação conforme o modelo heliocêntrico, mas a pergunta que eu faço, o modelo e a unidade de medida astronômica anos-luz, que é baseada no paralaxe, será que essa distância realmente é real? Será que realmente isso há uma aplicabilidade no mundo real? Será que há alguma aplicabilidade nisso? Então é uma pergunta que eu faço, por quê? Porque como eu falei anteriormente, uma vez que não se tem provas cabais de que a Terra orbita o Sol, ou seja, esse método ele cai por terra. Eric Dollard, que é um cientista e engenheiro elétrico que é considerado o Nikola Tesla dos nossos tempos, né, que ele conseguia reproduzir muitos dos experimentos na mesma escala que Tesla, ele diz o seguinte, que quanto maior a altitude, né, quando você vai se elevando para o espaço, né, o cara é globalista, né, ele usa esse termo espaço, mas a gente sabe que não é espaço, né, são as camadas superiores da atmosfera. Quando você vai se elevando, e isso que ele fala realmente é verdade, quando você vai, não porque eu estive na estratosfera, nunca estive na estratosfera e nem numa camada superior, mas por que eu digo que é verdade isso que ele está dizendo? Porque em vídeos você consegue ver isso, em vídeos de câmeras, né, que são acopladas a balões meteorológicos. Quando chega a uma determinada altitude, você não consegue ver mais as estrelas. Então ele diz o seguinte, a partir do momento que você não consegue ver mais estrelas, então todo esse conceito teórico, todo esse conceito estrelar de anos-luz e essas medidas astronômicas absurdas, né? O que vai acontecer? Essas distâncias astronômicas absurdas, o que vai acontecer? Ela vai automaticamente cair por terra, você tá entendendo? Agora, se a Terra for um plano estacionário, faz sentido a gente ver o Cruzeiro do Sul o ano inteiro, certo? Então, esse foi o principal intuito do vídeo, fazer vocês raciocinarem, né, acerca dessa questão, né, pra gente questionar e pensar um pouquinho acerca dessa questão. Então, galera, vou ficando por aqui, fortíssimo abraço a todos que me acompanham, tá? Talvez a gente fale mais sobre isso no próximo vídeo. Então é isso, aquele like se você gostar do vídeo, e é isso. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.